Boru Aboeu. Bom, hoje eu quero bater um papo contigo, né, sobre a importância de fazer os rituais, sobre o que é Exu, né, de forma bastante resumida, é óbvio, mas para que a gente comece a pensar os nossos atos. Exu, dentre os orixás, ele é aquele que é mais próximo do ser humano, e ele é mais próximo em vários sentidos. Mas o que eu acho que é bem importante deixar aqui claro é que Exu ele pode punir a gente sim, mas não porque ele é mau, né? A gente tem que tirar essa conotação de que Exu é mau, Exu é ruim, Exu, né, como as pessoas associam, né, ao diabo, ao Satã, só porque ele faz esse tipo de punição. Mas que na verdade ele não é quem, quem de fato provoca a punição na gente. Ele só libera que a punição seja feita, né? Eu falo que ele é o grande policial, ele é aquele que vai lá e colocar ordem naquilo que está desorganizado. Então as pessoas elas têm também uma tendência de pensar em Exu e pensar no bagunceiro. Olha, acho que você está pensando um pouco errado se você pensa assim. Porque na verdade, Exu é aquele que organiza. Exu é aquele orixá que a gente deve cultuar para ter paciência, para ter organização, para organizar a nossa vida de uma maneira global. Eu não posso pensar em Exu apenas como o beberrão, como as pessoas entendem, né? Como as pessoas veem e associam até mesmo as entidades. E não é bem por aí. A gente está falando de uma energia que, na verdade, veio da criação. É uma energia que traz luz, né? Uma energia que traz organização, que traz a visão e o direcionamento para que as coisas possam acontecer. Babá. Mas as pessoas cultuam o Exu na encruzilhada sim, porque lá eu falo assim, encruzilhada é um grande encontro dos mundos. Não só de Ilê a Iê, então a gente pode entender a encruzilhada dessa forma, né, da casa com a terra, não só de Orun Aie, né, do céu com a terra, digamos assim, figurativamente falando. Então a encruzilhada ela remete pelo menos esses três caminhos que se encontram. E é justamente sobre isso, sobre o encontro. Né? Então a gente vai fazer alguma coisa e levar até Icoritamita, por exemplo, até a encruzilhada de três pontas, ou de quatro pontas, né? Dependendo da situação, para que a gente encontre essas energias. E é como eu sempre digo para as pessoas, não pense que lá só tem Exu, tá? Lá tem outras energias também. E que você pode agradar essas outras energias ou entregar boa oferenda para essas outras energias. Mas que nunca pense que está indo lá e vai falar somente com o Exu. Não, lá é o grande portal, lá é onde você encontrará o acesso, um dos acessos a Exu. Então Exu ele é responsável por isso. E isso também mostra o quanto que ele é responsável pela comunicação, né? Simbolicamente também está ali associado a esses caminhos que se direcionam, esses caminhos que se encontram, mas a comunicação é o elo que liga uma rua a outra, que liga a minha casa à rua, que liga Orun e Aie, como eu disse. Então, pensar em Exu também é pensar nesses encontros. E a maioria dos ebós, né, que a gente acaba vendo aí em Encruzilhada, eles estão ali por causa disso, para que seja colocado nesse encontro e que esse ebó seja levado até onde ele deve ser levado. Ou até mesmo que essa outra divindade chegue até ali e consuma energeticamente esse ebó. Mas, Babá, e aí, qual é a importância entre Ebó e Exu? Se eu estou falando de Exu e Ebó, por exemplo, eu estou falando justamente pelo epíteto de Exu, que é responsável por encaminhar o Ebó até Olodumare e ele levar para a divindade que tem que levar. Exu sempre vai consumir um pouquinho do Ebó. Né? Então é sobre isso, essa ligação. Ele é Ebó, o senhor do Ebó, aquele que encaminha o Ebó, por exemplo. Mas não pense que agradar Exu. Né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem ritual mensal, né? E esse ritual mensal a gente usa a força de Exu, porque ele vai fazer a comunicação com aquilo que é necessário, tanto da parte positiva quanto da parte negativa, né? No sentido de tirar a negatividade. Então, significa que o meu cliente, o meu filho, quando chega aqui, ele entregando Ebó Exu, ele está livre de qualquer coisa? Não, não.
Não podemos pensar que orixá, seja Exu, seja outro orixá, né? Que ele aceita qualquer coisa como troca, como uma moeda, né? Que ele se vende. Não é bem assim. Na verdade, você faz o ritual e você precisa manter a sua autorresponsabilidade sobre o culto e também sobre o seu comportamento, sobre seu iwa, né? Iwarere, iwapele, sobre o seu bom comportamento, seu bom caráter. Vamos traduzir como bom caráter porque eu acho que fica mais fácil de todos entenderem. Então a gente faz o ritual, a gente faz ebó, mas a gente precisa prestar atenção em como a gente se comporta nesse mundo. E não entenda nesse mundo somente com se importar com o mundo, somente se comportar para o mundo. Não, é se importar com as outras pessoas. Então a gente novamente fala aqui de empatia e sobre se importar com o que nós vamos fazer com esse mundo. Eu falo assim, olha, uma pessoa que cultua orixá e que vai lá e desagrada a natureza porque coloca lixo na natureza, eu acho que ela está na religião errada. Eu acho que ela não aprendeu a pensar o orixá. Precisamos pensar em ecologia de orixá, né? E ecologia de orixá fala sobre a forma como a gente entrega a oferenda, entrega nossos rituais para a natureza. Jogar ipô, por exemplo, jogar o dendê na água, eu preciso prestar muita atenção, porque o dendê ele é gordura, ele é óleo, né? Então ele de alguma forma ele pode acabar prejudicando aquele local. Então preciso pensar na quantidade que eu vou jogar e se necessário, né? A gente aprende a despertar determinadas energias, determinadas divindades com ipô, mas a gente precisa pensar de maneira ecológica, né? De que maneira a gente está despertando aquela energia. Então, isso também tem a ver com nosso Iwa, né? A forma como a gente está se importando e lidando com a natureza, com esse ambiente. E pensar em Iwa é pensar em ter empatia com outras pessoas também. Não é ser submisso, não é pensar em ser good vibes, né? Eu nem gosto muito das pessoas good vibes, acho que elas não são tão humanas. E não que eu tenha algo contra a pessoa, mas acho que é fora do humano, né? A gente sente algumas coisas negativas sim. Mas é pensar no outro, é pesar, né? O que a gente sente e o que a gente faz em relação ao outro. E aí, isso também tem a ver com o Exu, né? Já que ele é quem organiza, já que ele é o fiscal, o grande policial do Orum, então ele também fiscaliza o nosso Iwa, o nosso comportamento. Tem a ver com o Ori, né? Porque a gente está falando aqui de um ser humano e vivo, então tem a ver com o nosso Ori aqui, a forma como nós estamos vivendo em acordo, em harmonia com Ileaie, com a Terra, e com várias outras coisas, né? Então pensar hoje na dinâmica de Exu é pensar sobre isso, é pensar sobre o nosso viver nessa Terra e a forma como nós estamos interagindo com o planeta, com as divindades, com os humanos, com os animais, com tudo que é vivo, com as Ewe, com as ervas, com as folhas, com as plantas. E aí eu trouxe um provérbio que eu acho que ele é muito bonitinho e que faz a gente entender a dinâmica de Exu, a dinâmica de Ori e o Iwa, né? A relação entre essas três partículas de Olodumário. Iware ni on she'en é mais ou menos assim, seu caráter é seu juiz, né? Ele vai proferir a sentença a seu favor ou contra você, porque é isso. O seu caráter é quem vai te prejudicar. Então não é Exu, o maléfico, que vai fazer alguma coisa, é o seu caráter, é o seu Ori. É a forma como você está vivendo a sua vida aqui, no Ileaie. Então não pense que Exu ou que qualquer outra divindade simplesmente vai punir alguém porque merece. Não é um simples merecimento. É porque você está fazendo alguma coisa de errado e que essa coisa de errado afeta o convívio social, por exemplo, e afeta o convívio com as divindades, com os irumolés. E aí sim, o seu caráter, né, que é o seu próprio juiz, como diz o provérbio, ele vai proferir a sentença. Você está sendo julgado pelo seu Ori, por Exu, por Olodumare. Então a gente precisa ser responsável. Culto de orixá é um culto de autorresponsabilidade.
né? Meus filhos podem vir fazer ebó mensal, mas eles precisam entender que não basta fazer ebó. Ebó é mais velho, mas o seu caráter é fundamental. Seu ori precisa permitir com que você seja abençoado por aquele ebó. Acho que aqui a gente tem boas reflexões em torno do que é Exu, né? Se ele é do bem e do mal, por exemplo, se ele maltrata ou não, se ele é só brincalhão. E também temos é, coisas a refletir sobre Ori, sobre Iwa, especialmente naquilo que a gente pode parar e refletir sobre a nossa vida. Eu espero que você tenha entendido o recado desse vídeo e que você possa comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você entendeu, se você teve dúvidas, e que você também possa curtir e compartilhar. Compartilhar para que outras pessoas entendam que não basta entregar uma oferenda para Exu ou para qualquer outro orixá, se elas não prestarem atenção e não se policiarem frente ao seu comportamento, frente à forma como vivem aqui na Terra. Falar de orixá, falar de culto ao orixá, é falar sobre o se importar e como é a nossa relação aqui no Ileaí. E como eu disse, não é só sobre a nossa relação com os outros seres humanos. É com a natureza, é com a forma como a gente vive. Não adianta eu tratar todo mundo bem e não me tratar bem também. Então eu espero que você tenha entendido e que possa compartilhar dessa ideia com outras pessoas e principalmente que você possa compartilhar com o seu interior, com que isso faça sentido. E lembre-se, Iwareni Onshee. Seu caráter é o seu juiz e profere a sentença, a seu favor ou até mesmo contra você. Vai depender de como você está vivendo aqui na Terra. Te vejo no próximo vídeo. Aboru Aboyo Odabo.